A humanidade de mente primitiva do período pós-catástrofe começou a receber os impulsos dessa mente universal sem ter condições de devida compreensão. E lembrando-se das presenças dos seres excélsios antigos, projetou os deuses mentais, cultuando-os em forma de imagens e na natureza. Mas, para essa postura, a humanidade também foi inspirada pelos deuses negativos que sobraram, escravizando-a por meio de seu mental, ou seja, ao projetarem seu Deus fora de si, os humanos perderam sua força e entregaram seu poder a estes seres por meio da egrégora formada, que souberam se aproveitar dessa energia para a sua sobrevivência nessa dimensão. Criaram no mental dos humanos a necessidade de estarem submissos a deuses que lhes são superiores. Querem uma prova do que eu estou falando? Então não saiam daí, porque está entrando no ar o terceiro programa da série O Despertar dos Deuses, aqui pelo CCU, Consciência Cósmica Universal, o seu canal do conhecimento. Não existe o que chamamos de matéria. Toda matéria surge e existe apenas em virtude de uma força que leva as partículas de um átomo a vibrar e manter equilíbrio desse diminuto sistema solar que é o átomo. Temos de aceitar a existência de uma mente consciente e inteligente por trás dessa força. Essa mente é a matrix de toda a matéria. Max Planck. É lugar comum pensar que a prática religiosa e de crença é algo natural no ser humano. Eu mesmo já afirmei várias vezes isso. Contudo, hoje já existem pesquisas que apontam para uma realidade completamente diferente. A descoberta que vou narrar aconteceu com o autor de O Despertar dos Deuses, Eugênio Christie, que na faculdade recebeu de um de seus alunos, Douglas Morato, o seguinte relato. Conheci Douglas como aluno na faculdade, e ele se mostrou uma pessoa inteligente e culta. Hoje, ele vive viajando pelo mundo, lecionando inglês e colecionando novas culturas. Douglas me falou de um tal de Daniel Everett, um missionário que ele conheceu pessoalmente, que veio ao Brasil para converter a tribo indígena dos Piranhã. Ele teve uma das maiores experiências de sua vida. Daniel Everett viveu entre os Piranhã com sua esposa e seus 3 filhos, na esperança de converter a tribo ao cristianismo. Everett rapidamente ficou obcecado com sua língua e suas implicações culturais e linguísticas. Os Piranhã não possuem sistema de contagem, nem descrições fixas de cores. Não possuem conceito de guerra e muito menos de propriedade privada. Também não tinham nenhuma manifestação de religiosidade. Everett ficou tão impressionado com o modo pacífico de vida deles que, no fim das contas, perdeu a fé no Deus que ele esperava lhes apresentar e devotou a sua vida à ciência da linguística. Nessa exploração científica, a história da reviravolta na vida de Everett é um olhar fascinante na natureza da linguagem, do pensamento e da própria vida. Os Piranhã não entendiam como um povo civilizado precisa de um criador para as coisas. Segundo eles, as coisas existem e pronto, e tudo está interligado de forma simples. E o principal, viviam felizes. Eis então a prova de que as pessoas naturalmente não são religiosas como muitos têm afirmado ao longo dos tempos. Este costume foi ensinado aos homens de propósito para tirar-lhes a felicidade da vida real. O que os homens manifestam naturalmente é uma espiritualidade bucólica, ou seja,
uma espiritualidade toda integrada na natureza. Na verdade, os deuses cultuados em adoração e feitos de matéria na forma de imagens são os arquétipos, produzidos pelo mental do homem, que se manifestam de forma cultural na realidade. Por exemplo, o deus da guerra, o deus do amor, e por aí vai. Aliás, tudo depende do mental. Todas as coisas estão na mente do ser, manifestando ou não de forma objetiva no mundo dos fenômenos. Até a presença dos seres excelsos, os de Sirius A, só foi possível entre os homens por meio da ligação mental com eles. Por isso que quando a humanidade se ligou aos seres negativos pelo mental, os positivos foram embora, visto que não tinham mais o que fazer se quisessem respeitar o livre-arbítrio como é a sua postura fazer. Esperando o tempo do real despertar para que a humanidade possa fazer a sua melhor escolha, ficaram apenas observando de vez em quando, evitando possíveis destruições em massa no planeta. Mas como esses deuses conseguiram se intrometer na mente dos homens com tanta facilidade? Ora, mediante as egrégoras, é claro. Assunto que detalhamos bem no segundo vídeo em que tratamos de remexer a religião. Depois da egrégora criada, mantida e alimentada psiquicamente pelo grupo, ela funciona como uma entidade coletiva, possuindo vida própria e muitas vezes atuando por si mesma. De acordo com os objetivos estabelecidos pelo grupo, a totalidade e os pensamentos e sentimentos emitidos pelos seus membros, a egrégora poderá ser unida e utilizada pelos seres dimensionais, os deuses de que falei antes, tanto os positivos quanto os caídos. Uma outra forma de alimentação da egrégora, e que os deuses também dela se aproveitam e ainda se aproveitam, foi o sacrifício de animais ou de humanos. Desde o início do aparecimento de atividades religiosas e espirituais no planeta, houve sacrifícios de sangue. Mas por que o sangue? Ora, o sangue carrega muita energia do ser, e é nele que circula o poder da alma por todo o corpo. O sangue é uma essência muito peculiar, afirma o personagem Mefistófeles na obra Fausto, de Goethe. Não deixa de ser este também um dos motivos da ocorrência de muitas guerras entre os humanos, bem como de catástrofes coletivas onde morrem muitas pessoas de uma só vez, que estes mesmos seres provocam, propiciando fluidos de plasma quando famintos de energia. Se eles estivessem unidos ao todo, não precisariam dessa artimanha para se manterem na nossa dimensão. Alguns deuses se apropriaram do arquétipo do todo para assim se apresentarem aos homens. O mais forte e astuto deles foi a egrégora chamada Jeová, ou Javé, que se colocou como todo-poderoso e único. Na verdade, podemos perceber ao lermos a Bíblia que muitos desses seres foram combinados passando a representar um só ser, quando não eram de jeito nenhum um único ser, mas uma combinação de vários seres muito poderosos. Eram sem dúvida seres majestosos, vistos sobre nossas perspectivas, e é fácil compreender por que foram adorados e glorificados. Tanto que muitos casos em que é narrada a aparição divina, é um anjo que se apresenta e fala como se fosse o próprio Deus. Moisés, que segundo a Bíblia foi educado em toda a sabedoria egípcia, conseguiu formar uma egrégora para ancorar a fonte de tudo no mental da humanidade. Ser educado em toda a sabedoria egípcia significa pertencer aos mistérios maiores da iniciação. Aliás, denominações como Moisés, Ramsés, Tutmés nos leva a perceber que este nome é egípcio e não hebreu. Somente depois traduziram o nome para Moshos, no hebraico. Ainda mais interessante é o seguinte: há um príncipe egito no reinado de Amenhotep que tem muita coisa em comum com Moisés. Seu nome era Príncipe Tutmosis, ou Tutmés. Não se tem certeza se ele era filho ou sobrinho do faraó. Talvez como sobrinho sendo, então filho adotivo e vivendo na sua casa. 2 anos depois, quando o reinado de Amenhotep terminou, seu irmão mais novo, Akenaton, foi quem subiu ao trono. O príncipe Tutmosis se encaixa no perfil de Moisés de várias maneiras. Primeiro, ele comandou o exército durante uma campanha etíope. E o mesmo parece que aconteceu com Moisés, o irmão adotivo de Akenaton. Segundo Joséfos e suas antiguidades judaicas, aquilo que parece ter sido a versão aceita dos acontecimentos há cerca de 3.000 anos, ficamos sabendo que o faraó indicou Moisés para o comandante do exército que enviou para lutar contra os etíopes.
E foi o sucesso dessa investida que o levou para seu exílio. Com ciúme da popularidade de Moisés entre os soldados, o faraó Amenhotep decide ordenar sua prisão. Mas, avisado de antemão, Moisés deixa o país. Ao morrer o faraó, seu filho Akenaton assume o cargo. Moisés ficou no exílio durante o curto reinado deste faraó. Quando ele retornou ao Egito, o faraó era Horemheb, que tomou o trono após a morte de Akenaton, até a posse de seu filho Tutankhamon. Durante o período de Horemheb, por motivos da alta espiritualidade para dar continuidade ao projeto cósmico de Akenaton e usando o desejo de Moisés de se tornar rei, foi incutido neste o projeto de escolher o povo hebreu, que não tinha adentrado o culto dos deuses egípcios, para dar início a uma nova civilização com o êxito deste povo. Um outro detalhe importante. Por que os egípcios, depois de terem permitido a saída dos hebreus de sua terra, arrependeram-se e os perseguiram? A resposta que a Bíblia fornece é muito insatisfatória. Dentre os estudos metafísicos e místicos, existe o que é comumente chamado de registros acásticos, um registro de tudo o que ocorre no universo, impregnado pela energia que subjaz em todas as coisas existentes chamadas de akasha. Registro que pode ser acessado por quem foi treinado para tal por meios psíquicos. Será que nos anais akáshicos do mundo não pode ter havido um outro evento para essa questão? Ou seja, que Moisés, como sacerdote de Osíris e tendo acesso ao mais alto recinto, tomou a arca sagrada, mais conhecida como a Arca da Aliança, e que os egípcios queriam recuperar? É o que vamos descobrir no próximo bloco. Não saia daí, eu volto já já. Sobrenatural. Fenômenos. Informação. Boa noite. Boa noite. O rompimento das barragens em Minas Gerais em destaque no Jornal Nacional. Notícia. Acaba de chegar em Ipatinga a lama da represa lá de Mariana. Acontecimentos. Conhecimento. Despertar. Tudo o que acontece pelo mundo, você encontra aqui. CCU, o seu canal do conhecimento. Estamos de volta. A Arca Sagrada era um artefato quântico proveniente da Atlântida, que utilizava a energia Vril. Com ela se ganhava guerras, com ela se falava com os deuses e muitos outros fenômenos considerados paranormais e milagrosos. De acordo com Josué, Deus ordenou os israelitas a ficarem pelo menos 2.000 cúbitos longe dela quando estivesse sendo usada como arma. Nas medições modernas, isso é equivalente a quase 1 quilômetro de distância, ou muito mais do que 800 metros. Sob a tutela de Moisés, para poder refrear a animalidade do povo hebreu, a egrégora de Jeová formada conduziu o povo com punhos de ferro sobre a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Tendo Deus características antropomórficas como raiva, vingança, ciúme, às vezes piedade e preferências de algumas pessoas em detrimento de outras. E não podemos deixar de lado o costume de cheirar sangue de sacrifícios, pelo mesmo motivo que os outros deuses também o faziam. Uma outra cultura religiosa também formou uma egrégora que se aproveita do sacrifício sangrento. No Islã, por exemplo, há a chamada Festa do Sacrifício, ou transliteração da tradição muçulmana, que ocorre 70 dias após o Ramadã, coincidindo com a peregrinação a Meca. É o Eid al-Adha, que se realiza a partir do 10º dia do último mês do ano lunar no calendário islâmico e tem a duração de 4 dias, onde se trocam presentes e se matam inúmeros animais em grande espetáculo.
é usar o ritual do halal, no qual o animal deve ter seu pescoço cortado, de um certo modo, e a ferida aberta até que todo o sangue saia e o animal morra. Mas o próprio Maomé condenaria essa atitude, quando escreveu: aquele que tem piedade até para com um pardal e poupa sua vida, Alá ser-lhe-á misericordioso no dia do julgamento. Uma boa ação feita a um animal é tão meritória quanto uma boa ação feita a um ser humano, enquanto um ato de crueldade a um animal é tão ruim quanto um ato de crueldade para um ser humano. Esses atos sanguinários contrariam o princípio do Islã, diz o irmão Al-Hafiz Bashir Ahmad Masri, que afirma: a mutilação ou interferência no corpo de um animal vivo que lhe cause dor ou deformação contraria os princípios islâmicos. E no capítulo 21 do Evangelho dos 12 Santos, um dos manuscritos encontrados nas cavernas dos Qumran, junto ao Mar Morto, Jesus disse: vim para abolir as festas sangrentas e os sacrifícios. E se não cessais de sacrificar e comer carne dos animais, a ira de Deus não terminará de persegui-los, como também perseguiu aos vossos antepassados no deserto, que se dedicaram a comer carne e que foram eliminados por epidemias e pestes. Eu duvido que alguém possa me convencer com argumentos sólidos que o todo, a matriz primordial do processo cósmico, necessita de cheiros de vísceras sendo queimadas para se satisfazer. Ainda mais não sendo uma pessoa como a maioria tenha entendido há milênios. Mas, simultaneamente ao período de Moisés, existiu no Egito um personagem peculiar e que também já falava de um Deus único: o faraó Akhenaton. Se olharmos para um afresco encontrado apresentando este faraó, sua esposa Nefertiti e seu filho, perceberemos algo incomum que os físicos apresentam. O primeiro detalhe é a cabeça deles, alongada e bem diferente do comum dos mortais, tanto que usavam um gorro real para esconderem seus crânios. O segundo detalhe é a silhueta do corpo de Akhenaton, muito mais alto que o padrão da época, com barriga e quadris bem arredondados, bem diferente dos outros seres. Ou seja, tudo nos leva a crer que eram descendentes dos deuses antigos de que falamos até agora. Tanto é que alguns povos naquela região, muito tempo depois, ainda tinham o costume de alongar artificialmente a cabeça de seus bebês, procurando imitar os deuses, ficando com uma aparência horrível e causando muitos problemas cerebrais. O faraó herege, como ficou conhecido pela posteridade, sabia da existência do todo, fonte de tudo o que é, e quis reformar a religião no Egito, perseguindo os sacerdotes dos outros deuses e instaurando um novo culto para a nova divindade, cujo símbolo veio a ser o Sol, justamente por ser impessoal e não individualizado ou antropomórfico. Por isso os seguidores de Amon o chamaram de herege, justamente por não adorar os deuses antropomórficos. Penso que o Sol seja um excelente símbolo para transmitir a ideia da fonte de tudo o que é, do todo, sem qualidades humanas, sem estar sujeito a uma divindade. Além do que, o Sol recebe a sua energia do grande Sol central da galáxia, e esse, por sua vez, a recebe diretamente do Sol, fonte primordial, o centro energético e psíquico de tudo. Alguns cientistas dizem que no centro da nossa galáxia existe um buraco negro. Tem buraco negro na nossa galáxia, mas não o centro dela. É que este Sol central acaba por ser um portal, o que pode levar os estudiosos a pensarem nele como um buraco negro. Esse Sol central projeta sua energia infinita, propiciando a formação do Logos. O Logos, por sua vez, projeta vários universos no espaço que estão em potencialidade, ainda não materializados, deixando o cargo e se dividindo novamente, agora em Logoi, plural de Logos. Em outras palavras, em uma matriz de sóis centrais, em que cada novo Sol central irá tornar-se um novo Logos, ou um co-criador, da criação de seu próprio universo, com cada um sendo uma porção única, individualizada da fonte de tudo o que é, contendo dentro de si, na sua essência mais íntima, a inteligência infinita. Usando a lei do livre-arbítrio, cada Logos universal, manifestado como Sol central, projeta e cria sua própria versão, ou perspectiva de realidade dentro das leis cósmicas, e que ele próprio se experiencia como um criador. Esta era a ideia da fonte de tudo o que é para Akhenaton.
O faraó iluminado construiu uma nova cidade para ele e para o grupo de seus seguidores, chamada Aquetaton, ou Amarna, que era sua capital. Segundo este faraó, a nova divindade não queria guerras e não manifestava preferências por pessoas ou povos. Mas como o povo do Egito daquela época, em sua grande maioria, tinham entregado sua mente aos arcontes negativos, logo mataram Faraó, que foi aclamado como herege, e retornaram à superstição anterior. Não podemos deixar de perceber que Moisés deu continuidade a esse projeto, mudando alguns aspectos apenas. Pena que ele deixou transparecer ao povo hebreu um viés pessoal da fonte de tudo o que é, e fazendo com que esse povo pensasse ser o único escolhido da divindade. Quando misticamente Moisés recebeu o nome de Eu Sou o que Sou, do Logos representante da fonte primordial, era para ser entendido como o Arton, o faraó iluminado, mas Moisés acabou permitindo a antropomorfização da fonte da mente do povo, causando a projeção de uma egrégora mais personalizada. E devido à situação do povo no deserto, as dificuldades normais de um início começaram a interagir com essa egrégora mediante aspectos humanos e assim como o grupo segue a egrégora também, em certo sentido, segue o psiquismo do grupo. Por isso vemos Javé ou Jeová tendo características da psique humana, como raiva, ciúme, preferências. Com todas essas características, ocorreram em muitas ocasiões na egrégora a intromissão de um arconte que precisava de guerras e sangue de sacrifícios nesse projeto. Fica difícil, mas é possível identificarmos quando age na egrégora a fonte primordial ou quando o arconte nos relatos da Bíblia. Por exemplo, em relação aos sacrifícios de sangue, alguns profetas receberam inspiração do todo, da fonte original, e não do arconte Jeová, como vemos na voz do profeta Isaías. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Já estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de animais nédios. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso, tais sacrifícios, de vossas mãos, e viés a pisar nos meus átrios? É este Deus, o arconte, ou seja, é essa a ideia de Deus que a humanidade em sua maioria aprendeu a cultuar e a adorar por meio do Antigo Testamento dos judeus, imaginando-o como um velho barbudo, de mau humor, vingativo e ciumento. Vejamos algumas atitudes dessa divindade. Façamos o seguinte experimento mental. Eu lhe prometo um presente bem caro, um anel de diamantes, por exemplo. Aí eu lhe indico uma loja do senhor Gaudério, por exemplo, dizendo-lhe que você vá até lá, mate ele, sua mulher e seus filhos, todos eles, pegando o anel na vitrine para você. Bem, você me dirá, que loucura é essa? Quem em sã consciência faz uma proposta de presente ridícula como essa? Mas isso já aconteceu no mundo, e não só aplicado pelos homens. Infelizmente, eu vou lhes contar, mas bem sei que você não vai aceitar muito facilmente, levando em consideração o padrão do conhecimento e de crenças no qual você foi criado. Está escrito na Bíblia que Javé, ou Jeová, havia prometido a Abraão, patriarca do povo hebreu, uma terra no qual correria leite e mel, onde viviam os cananeus. Bom, só por essa informação fica evidente que Moisés não escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, em sua totalidade. Os outros interpolaram partes nele. Tempos mais tarde, resolve dizer a este povo que já estava pronto para cumprir o prometido a Abraão, dando-lhe a posse dessa terra. Para isso, o retiram do Egito, onde viviam na condição de escravidão, mandando seguir rumo a essa terra, pelo meio do deserto, cujo caminho seria orientado por ele mesmo. Chegando lá, com o seu exército, promove uma carnificina geral, passando fio de espada em todos os habitantes, homens, mulheres e crianças, das seguintes cidades: Jericó, Rai, Maceda, Ledba, Laquis, Gaze, Eglon, Hebron e Dabir. Alguns dizem que essas mortes ocorreram porque este povo era descendente dos Nefilins. Mas quem disse que era para os humanos fazerem a separação do joio e do trigo? Isso é para seres mais elevados fazerem, o que Jesus pregou mais tarde. E naquela região, os que não se cumbiram pelo fio da espada ficaram sob o regime da escravidão.
Narra-se que, deste modo, Javé, ou Jeová, como queira, cumpriu sua promessa, pois deu a Israel toda a terra que jurava dar a seus antepassados. O povo de Javé, ou Jeová, disse aos hebreus: Eu dei a vocês uma terra que não lhes custou nada. Mas como assim? As pessoas mortas não valiam nada? Esta é uma divindade carrancuda e mal-humorada. Vejamos um resumo dessa história no próximo bloco. Não saia daí que eu volto já já. There's nothing to be afraid of. Virtual reality will rehabilitate your mind and eventually your body. You'll be alright, I promise. Just concentrate. Just concentrate. I'll try some music. 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 Just concentrate. I'll try some music. I'll try some music. Just concentrate. There's nothing to be afraid of. Virtual reality will rehabilitate your mind and eventually your body. You'll be alright, I promise. Just concentrate. I'll try some music.
Voltamos com o nosso quarto bloco do Despertar dos Deuses, aqui pelo CCU, Consciência Cósmica Universal. Primeiramente, a egrégora Jeová promete a Abraão uma terra que já estava ocupada por outros povos. Com o objetivo de ser adorado como verdadeiro Deus, provoca o cativeiro dos hebreus por 400 anos e depois escala Moisés como Salvador para libertá-los, fazendo com que o povo a ele ficasse submisso. Contudo, após as diversas chacinas perpetradas na terra prometida por Moisés, Josué e mais tarde pelo rei Davi, alimentada pela egrégora dos trevosos, o povo hebreu iniciou seu próprio calvário, visto que nesse quadrante do universo, a toda a ação corresponde uma reação, foram vítimas dos romanos, que culminou com o exílio dos judeus, ou diáspora. E onde estava Javé, ou Jeová, e seus súditos quando esta ação atuou no povo hebreu? Ora, quando a lei maior do todo atua, nem mesmo esses seres podem impedir. A egrégora Javé, Jeová, é também o Deus criador do mal. Isso é claramente estabelecido em Isaías 45:7, quando Deus diz: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio a maldade. Essa imagem da divindade se fixou tanto no mental da humanidade que a ideia de Deus apresentada por Jesus como Pai de todos os homens, que é Espírito e amor, ficou em segundo plano. Jesus, o Cristo, o mestre da linhagem de Hermes e Melquisedeque, um dos maiores de Sirius A, que veio a este planeta para restaurar a antiga ordem divina, conseguiu implantar na mente coletiva da humanidade um projeto espiritual a ser executado em longo prazo. Convém aqui salientar que Cristo não é uma pessoa, um ser individualizado. É uma força, um espírito cósmico manifestado no mundo. Cristo também é o grau maior da hierarquia espiritual do todo, significando o ungido, o adepto, o iluminado. Assim como Buda significa o mesmo para os hindus. Jesus realizou o Cristo em seu ser, mas não foi o único. Muitos outros também realizaram. Mas Jesus foi o que realizou e entronizou em grau maior aqui neste planeta. Você também pode assim se identificar e realizar. Cada vez que uma pessoa escolhe reconhecer o poder de Cristo interno em si, aumenta o seu padrão vibratório e o da consciência coletiva. Existem hoje na internet muitas inverdades sendo propaladas por gente que diz estar alertando a mente das pessoas. Levadas pela emoção, ao perceberem os enganos das religiões organizadas, colocam tudo no mesmo pacote, achando que tudo é uma enganação. Tem gente espalhando que Jesus é uma farsa, baseado erroneamente em fatos sumérios que foram encontrados e mal entendidos, por sinal. Bom, ficará evidente ao longo dessa série de vídeos que nós, da linhagem crística, vemos Jesus de forma um pouco diferente da cultura religiosa tradicional. Não temos como negar a existência do Sol, assim como não podemos negar a existência de um ser elevado que esteve sim entre nós. No decorrer dos vídeos, explicarei o porquê da semelhança entre Jesus e outros seres ou deuses que vieram a este planeta. A ignorância em assuntos deste tipo causa muitos estragos. Embora tentassem sabotar o seu ensinamento e em algumas práticas, a conjuntura dos negativos não conseguiu destruir todo o conjunto da doutrina crística, visto que a forma espiritual envolvida era muito grande. O que conseguiram fazer foi desvirtuar algumas coisas desse ensinamento, só isso. Fizeram, por exemplo, uma mudança do foco do seu ministério no planeta. Ao invés de propagarem mais a irmandade dos homens sobre uma só fonte, que ele chamava de Pai, inclusive de ser espírito, né? E que não precisava ser adorado em tempos, propagaram mais a morte como o sacrifício na cruz. De novo a questão do sacrifício. E implantaram a adoração em templos de pedra novamente. Quanto à questão da morte na cruz e ressurreição, eu nem vou entrar no assunto, visto que pisamos em terreno minado e a humanidade ainda não suportaria a verdade. Alguns estudiosos falam que ele morreu e foi enterrado em Caxemira, na cidade da Índia, que comporta uma colônia antiga de judeus. Outros aventam a possibilidade de outro parecido com ele ter sido morto em seu lugar. Bom, enfim, com os novos tempos que surgem, logo poderemos dizer a verdade sobre esse assunto. A questão é que muitos cristãos acolhem a ideia ensinada por seus pastores e ministros religiosos de que basta se entregar a Jesus e já estará salvo pelo seu sangue derramado na cruz.
e este número aumenta a cada dia. Contudo, não se insiste mais na questão de mudança de vida e de atitudes, mudança de pensamentos, tanto que se insiste nessa questão de salvação gratuita e fácil. A pretensão do projeto Despertar dos Deuses jamais é colocar o que é apresentado aqui como verdade absoluta, longe disso, e até mesmo porque a Terra é um planeta de terceira dimensão, onde o livre-arbítrio age com suas consequências, sejam boas ou ruins. Mas quero nesse projeto mudar essa ideia vigente de Deus, dar a interpretação do Mestre sobre a fonte de tudo o que é, o todo. No próximo programa, o quarto da nossa série Despertar dos Deuses, vamos abordar a nova ideia de Deus. Então, temos encontro marcado, hein? Aqui no CCU, Consciência Cósmica Universal, o seu canal do conhecimento. Até lá. Seja luz, seja amor.